Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, aí dá aquele hype, né? Curte, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer que ajuda o canal a ser indicado e impulsionar na plataforma. Olha, falando em deixar o seu comentário, eu recebi uma mensagem no vídeo de ontem, depois daquele... O vídeo que eu fiz depois da rodada da Copa do Brasil, de um cara que eu acho assim, esse cara deve ser muito, mas muito infeliz, muito triste a vida dele. Eu imagino se ele tiver filhos, os filhos dele devem ter um orgulho danado de ter um pai como ele. Um cara que falou aqui que ainda bem que não tem criança no vídeo, porque esse canal é de futebol e não é de babá. Porque eu tava com meus filhos, cuidando dos meus filhos aqui ontem, tá? Só um recado para esse cara. Esse canal aqui, na pandemia, foi criado porque o meu filho, que ama o Vasco, aliás, todos os meus filhos amam o Vasco, chegou em mim e falou: pai, grava um vídeo e coloca no canal. Tinha um canal que eu gravava tocando violão, cantando. Ele grava um vídeo falando do Vasco, coloca no canal, e dali para frente, né, eu nunca mais parei de falar de Vasco. Então foi por causa do meu filho. Quem acompanha aqui sabe que esse canal é o canal de um torcedor, não de um profissional de jornalismo que fala de futebol. É de um torcedor apaixonado que tem filhos apaixonados pelo Vasco. E aqui eu trago a gente indo para os estádios, a gente indo para o Mané Garrincha, a gente indo para Goiânia, a gente indo para Salvador assistir Vasco e Vitória. Então, assim, é um canal que meus filhos, eu tenho um orgulho de mostrar a minha família, a minha rotina, mostro no Instagram, sempre que dá eu mostro aqui. Eu passei por alguns problemas com os meus filhos de saúde e a galera acompanhou aqui. Tem uma galera que gosta do Cerradinho Mirim. São 4 meninos, eu tenho 6 filhos na verdade, né? 6, são 2 meninas de outro casamento e 4 desse casamento agora e uma neta, tá? Então eu tenho um orgulho de apresentar, de mostrar, de dizer que sou vascaíno, que tenho uma família linda, vascaína também. E esse tipo de gente aí mal-humorada, que eu acho que, ou como eu falei, né, deve ter tido uma infância muito infeliz para não ter empatia com criança, com família, tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Vá assistir a Rede Globo, vá assistir ESPN, vá assistir jornalista falando de futebol de uma maneira profissional, que você tá no canal errado, tá, meu amigo? Tá? Só esse recado que eu tinha que mandar pra esse cara aí, pra esse babaca que mandou essa mensagem aí. Enfim, e acaba que esse babaca ainda fica aqui, né? Porque se ele tivesse um pouquinho de vergonha na cara, eu falava, então vou meter o pé, não vou ficar aqui mais não. Mas acaba que ainda fica aí comentando asneira. Bom, vou trazer uma notícia do RT Esporte sobre o Manuel Capasso, zagueiro do Vasco. Eles trouxeram uma matéria inteira falando da contratação do Capasso, que custou ao Vasco cerca de 10 milhões de reais, né, que foi campeão paraguaio, depois voltou e não teve mais oportunidade no Vasco. E na matéria eles falam, ou deixam a entender que o Manuel Capasso não estava tendo oportunidade no time do Vasco por causa do Fábio Carille, que era o Fábio Carille que não queria o Capasso no time, né? E que agora, com a saída do Fábio Carille, brecaram qualquer possibilidade de saída do zagueiro Manuel Capasso e que ele vai ser reavaliado pelo próximo treinador. Olha, eu acho que é um equívoco do RT Esporte, né? Eu acho que não partiu do Fábio Carille essa rejeição pelo Manuel Capasso. O Fábio Carille, ele vetou a base. Isso aí eu acho que tem a ver com o Fábio Carille, porque os trabalhos dele, inclusive a crítica do Igor Jorge lá no Santos, foi Jorge Igor, né? Foi que ele não utilizava jogadores da base, tá? Aí o Vasco dispensou o Leandrinho, dispensou o JP, que tá jogando bem no Avaí, né? Foi dispensando os moleques da base e usa muito poucos jogadores da base hoje, que foi uma válvula de escape lá com o técnico interino, Rafael Paiva, quando assumiu o Vasco, inclusive goleando o São Paulo, utilizando a metade do time ali, jogadores da base, que eu acho que é um erro do Vasco não usar a base. Agora, com relação ao Manuel Capasso, é decisão da gestão, tá? Porque ele custou uma grana, o Vasco queria vender, negociar o jogador, porém o jogador teve resistência com algumas propostas e o Vasco também não se agradou de outras. O Ceará, o Vitória, o Necaxa do México, o Talleres da Argentina, o Peñarol do Uruguai, esses times todos
demonstraram interesse no Capasso, mas a negociação acabou não acontecendo. Alguns queriam ele por empréstimo e para o Vasco não interessava. Você vai emprestar o jogador para ele receber salário, e aí no final do ano vence o contrato, ele fica no time lá, no Vasco não tem o dinheiro de volta. Então o Vasco tentou de uma maneira negociar para ver se tinha o dinheiro de volta, para ver se ele se incomodava de não estar jogando, mas ele não se incomodou. Aliás, se incomodou porque fez algumas publicações em suas redes sociais, né, dando umas alfinetadas quando o Vasco perdia, que isso gerou até um desconforto no elenco, mas ele acabou não saindo, não sendo negociado, vai ficando no Vasco e esse aí vai ser prejuízo, não tem jeito. Eu utilizaria o jogador, já que não teve negócio, vem cá, vamos conversar, bota para jogar até o final do contrato, pelo menos para você ter algum tipo de retorno, né? Que não seja financeiro, mas esportivo. A gente precisa de um zagueiro na temporada e tá batendo cabeça com um monte de jogador ruim, como esse João Vitor na zaga do Vasco. Que o Felipe aí andou elogiando de novo, né? Dizendo que é um baita do jogador, que um monte de time estava interessado. Vende, cara, vende. Se tá com essa moral toda, negocia, porque as falhas deles são absurdas, né? Contra o Corinthians, a última que a gente tomou o gol contra o Ceará, a última que a gente tomou o gol agora, que agora até esqueci o último jogo do Vasco, cara. Campeonato Brasileiro, fora de casa também, enfim. Vende, negocia, tá? Negocia. Eu tô com amnésia, hein? Tô com amnésia. Bom, a molecada da base anda judiando os jogadores do Flamengo, né? Anda judiando os times da base do Flamengo. Teve aquela goleada lá que o Flamengo tomou. Ah, foi o Cruzeiro, né? Tá tentando lembrar que a última derrota pro Cruzeiro por 1-0. Ali não foi só dele, não. Foi uma falha coletiva. Até o PH falhou, o Vitor Luiz falhou, ele falhou, enfim. Agora voltando para a base, que anda judiando os moleques da base do Flamengo, teve aquela goleada do Campeonato Brasileiro Sub-20, que a Urubu TV ou a Mulambinho TV disse que não ia mais passar jogos deles para não expor os jogadores do Flamengo em informação, e várias outras goleadas de times da base contra o Flamengo. Ontem teve mais uma, né? O Vasco na semifinal da Copa do Brasil Sub-17 goleou o Flamengo por 3-0, já tinha goleado no primeiro jogo por 4-2, no agregado ficou 7-2, o Vasco desclassifica o Flamengo na Copa do Brasil Sub-17 e está na final. O jogo vai ser contra o Bahia, ainda não tem data definida, tá, para essa partida. Então, mais uma vez a molecada aí arrebentando, já que os profissionais cagam de medo quando entram em campo para jogar contra o Flamengo. Os moleques representam pelo menos a camisa, né? Representam a Cruz de Malta. Parabéns para a molecada que está na final da Copa do Brasil Sub-17 e melhor, né? Eliminando logo eles, né? Logo eles. Olha, sequência de jogos. Vamos falar aqui da sequência de jogos do Vasco. Depois do jogo contra o Operário amanhã vai ser pesada, filho. O Vasco tem 10 jogos no mês de maio, né? Mês de maio são 10 jogos. 30 dias. Agora, pra você ter uma ideia, em 9 jogos o Vasco teve 2 jogos. 9 dias o Vasco teve 2 jogos. Que foi o jogo contra o Cruzeiro e o jogo, não sei se foi contra o Lanús, cara. Ei, rapaz, tô precisando de anotar as coisas, senão eu esqueço. Mas enfim, foi o jogo contra o Lanús, o empate e depois a derrota para o Cruzeiro, que foi em 9 dias esses 2 jogos. Agora em 30 dias a gente vai ter 10 jogos. Os 5 primeiros são fora do Rio de Janeiro e os outros 5 são no Rio de Janeiro. Primeiro pega o Operário amanhã fora de casa, no dia 1 do 5, dia do trabalhador, por isso o jogo vai ser às 16 horas. 4 do 5 pega o Palmeiras aqui em Brasília, vou estar lá no domingo, meu filho tá me perturbando para eu ir, né? Eu tenho que ir levar a molecada. Dia 7 do 5 tem o Porto Cabede fora de casa. Dia 19 do 5 tem o Vitória fora de casa. E dia 13 do 5 tem o Lanús fora de casa. Então tá aí os 5 jogos que o Vasco vai fazer nessa sequência de jogos fora do Rio de Janeiro. Depois volta pro Rio pegando Fortaleza no dia 17 do 5. Dia 20 do 5 pega o Operário, jogo da volta da Copa do Brasil. Dia 24 do 5 pega o Fluminense no Maracanã. Dia 27 do 5 pega o Melgar em São Januário. E dia 31 do 5 pega o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro em São Januário também. Então 5 jogos fora, 5 jogos jogando no Rio de Janeiro. Esse é o mês de maio do Vasco da Gama. Prepara, filho, que é aquele negócio, né? Vai ser um pós-jogo emendado no pré-jogo do próximo jogo.
Bom, uma notícia que saiu hoje é a prorrogação do contrato do Payet, né, do dia 24/4, que era a data que estava o contrato dele, para o dia 31/7, 31 de julho. Essa prorrogação ela foi publicada no BID da CBF e no BIRA da FERJ. Tem uma galera xingando o Pedrinho, incompetente, renovou o contrato do Payet. Não, cara, isso aí já estava acordado, tá? O contrato do Payet foi feito de maneira picada porque o passaporte dele venceria no mês 4, e aí ele tinha que renovar o passaporte, e aí o contrato seria estendido para dia 31/7, então isso aí já estava acordado lá desde a 777, não é agora dessa gestão da César, o que é de César, tá? Então essa extensão, inclusive que ele nem vai ficar esse tempo todo, porque vai ter lá a parada para o Mundial. Acho que o último jogo dele vai ser contra o São Paulo no mês de junho, no início de junho, enfim. Então tá aí a extensão do contrato do Payet, que foi publicada no BID e no BIRA da FERJ. Falando em FERJ, cara, né, vou falar aqui do Campeonato Carioca, que pode ter um novo modelo, um novo formato no ano que vem. Esse formato que tem aí, que é todos se pegam, 4 classificam, o primeiro, que é tipo ponto corrido, né? O primeiro é campeão, aí os 4 primeiros já vão para a semifinal do Campeonato Carioca, e depois tem a final, e tem aquele jogo que é do quinto para o oitavo. Enfim, vai mudar tudo, né? Seria uma maneira de eliminar 5 datas no Campeonato Carioca, 5 jogos, importante, né? 5 rodadas, né? Seriam 12 clubes em 2 grupos se enfrentando, né? Aí teria quarta de final em jogo único, semifinal ida e volta, e a final em jogo único. Seria esse o novo formato do Campeonato Carioca, que mudaria de 15 datas para 10 datas, apenas 10 rodadas, essa competição. Rodada, a gente fala rodada, mas sempre tem a quarta, semifinal e final, que isso não é rodada, né? Mas parece que esse novo formato interessa ou agrada aos clubes que vão sentar para discutir e conversar. O Campeonato Carioca, cara, tem tudo para ser um campeonato bacana, cara, um dos melhores do Brasil. A FERJ, né, os interesses pessoais com relação à FERJ, proteção de alguns clubes, né, a gente sabe, né, a palhaçada que rola. Então isso acaba fazendo do Campeonato Carioca um campeonato lixo, do formato, da maneira que ele é tratado. E eu espero que um dia isso mude, porque tem gente que fala que a gente desdenha do Campeonato Carioca, principalmente flamenguista, porque ganhou o Carioca, ou o torcedor do Fluminense. A gente desdenha porque não ganha. Não, cara, não tem problema nenhum com isso não, tá? Não desdenho do Campeonato Carioca porque eu não ganho, não. Desdenho do Campeonato Carioca porque acabaram com o Campeonato Carioca, né? O formato dele é ridículo. Como é que você pode depois comemorar, levantar uma taça de 5º lugar? Enfim, a maneira que ele é tratado é ridícula. Então, se fizer um campeonato para voltar a ser um campeonato que dá gosto de assistir, como o Campeonato Paulista, não tem problema nenhum. Se o Vasco vence ou não vence, eu vou gostar porque eu gosto de futebol, tá bom? Tá aí! Curte, se inscreve no canal, vamos meter o pé, um dia abençoado para todos vocês, para aqueles que têm família, que Deus abençoe a sua família, para os amargurados que não gostam de família ou não gostam de criança, que Deus te ilumine também, tá, cara? E que faça você repensar a sua maneira de ver a vida, porque é muito feio, né, cara? O cara que não tem um pingo de simpatia, de sensibilidade com família, com criança, que não gosta, é uma pessoa que vive mal pra caramba, né? Curte, um abraço, com Deus, saudações vascaínas.